Falando de Santos, muito bem-vindo ao canal. Aqui quem vos fala é o William Carvalho. Muito obrigado por estar assistindo. Peço desde já o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, tamo junto. 9º episódio, Histórias do Peixão. Não é por acaso que eu tô com camisa histórica de Gilmar em manga, camisa de goleiro, né, campeão da Conmebol 98, do Zete. O 9º episódio de Histórias do Peixão é sobre goleiros do Santos Futebol Clube. Citei alguns, vou citar alguns aqui que para mim são muito importantes na história do Santos. Pode ser que eu esqueça algum? Pode, mas dentro dos que eu olhei, né, desde já menções honrosas ao Rafael, mas nesse vídeo eu não quis falar muito do Rafael porque ele ainda não encerrou a carreira. Vamos aguardar terminar, né? Eu decidi falar daqueles que já tá feita a história, né? Já se aposentou, não tem mais algo a se falar. Já encerrou a história, tá feita, né? Então por isso que vai menções honrosas ao Rafael Cabral aí, mas não vai estar no nosso vídeo aí, beleza? Cara, o primeiro goleiro, eu vou iniciar os trabalhos. Vou falar do Manga. Ele foi goleiro do Santos mas nos períodos de 1951, 1960. Ele ganhou 3 campeonatos paulistas pelo Santos e é o goleiro que mais vezes atuou com a camisa do Santos na história do futebol. Na história do Santos, desculpa. Com 401 jogos. É o goleiro que mais vezes vestiu a camisa do Santos. Era uma camisa parecida com essa aqui, né? A Umbro fez tipo uma homenagem. Parabéns, Umbro, ficou bonita, viu? Essa quando eu vi, na época, graças a Deus, trabalhando, não pensei 2 vezes e comprei. Outro goleiro, esse é bem interessante, que ele tem uma leve história parecida com o Vladimir, mas, por exemplo, vou ver se eu consigo explicar para vocês. O Vladimir, ele de 2010 para cá, pode ser que até antes ele estava no elenco do Santos, ele conquistou os principais títulos do Santos, né? Só que na reserva, o único que ele ganhou foi em 2015 jogando. Mas tá na história do Santos, só que tipo, era o goleiro reserva nesse tempo todo, né? Então mal jogou. Esse goleiro que eu vou falar agora, a história é um pouco parecida, só que ele conseguiu ter o carisma da torcida, marcar a época no Santos, mesmo sendo reserva. Quando jogou, fez história pelo Santos. E não jogou pouco jogo não, hein? É o goleiro Laércio. O Laércio atuou no Santos entre 1957 a 1969. Ele atuou por 337 jogos. Por incrível que pareça, ele era reserva do Gilmar no time dos sonhos do Santos dos anos 60. Só que como é que ele teve tantos jogos assim? É pelo fato do Gilmar ir muito para a seleção brasileira. Então ele acabava jogando. Mas ele era tão bom, o Laércio, que ele marcou a época no Santos, mesmo jogando na reserva. Tinha um carinho da torcida na época, tudo. Por isso está aqui na História do Peixão. Está sendo lembrado. É um dos, apesar de no banco, é um dos maiores goleiros que o Santos teve aí. Um excelente goleiro Laércio, marcou a época no Santos. Pra você ver, né? É mais ou menos assim como foi o Sérgio e o Marcos, o Marcos e Veloso, né? No nosso rival lá, o Palestra, né? O Laércio, pra você ter uma noção aí, é mais ou menos assim, tá? Outro goleiro aqui que eu vou citar, Sérgio Guedes, de 1989, depois 93, 96. Atuou 242 partidas pelo Santos. Ele se destacou na Ponte Preta, foi revelado pela Ponte Preta, veio para o Santos. E, cara, épocas difíceis, outras o Santos brigando para não cair. Outro time poderia até se pensar em alguma conquista, não conseguiu, mas o Sérgio Guedes conseguiu marcar a época, cara. Um baita de um goleiro.
Infelizmente, por causa do YouTube e as novas regras, não posso colocar vídeo. Nem foto direito podia, mas nós dá um jeito de colocar uma foto aí bem rápido, né? Ele marcou época, cara, ele era muito bom, impressionante. A capacidade dele de defender pênalti era absurdo, absurdo. Sim, mas um baita de um goleiro mesmo. Né? Esse é um que eu espero um dia conseguir até entrevistá-lo, se possível. Um grande goleiro. Esse é um que eu tenho a sensação que um dia ainda vou ver treinar o Santos, cara. Espero que na primeira divisão, tudo bonitinho. Grande goleiro. E não, pra mim não é um mau técnico. Faltou uma grande oportunidade para ele. Marcou época no Santos. Com certeza a galera da antiga aí pode até comentar melhor que eu aí. Pra mim, pesquisando a história, tá na lista. Sérgio Guedes, um dos grandes goleiros da história do Santos. Salvou o Santos em muitos anos aí de coisas terríveis para o nosso clube aí. Então ele fez muita alegria pro torcedor do Santos. Se tem um barulhinho aí, galera, liga não que eu tenho mania de mexer a perna aqui. Sou igual o São Paulo, inquieto, às vezes faz um barulhinho, tá? O outro goleiro que eu vou citar aqui é o goleiro Serras, argentino. Ele e o Ramos Delgado zagueiro, ele goleiro, marcaram época no Santos no início dos anos 70 na história do Santos. Ele foi de 1970 a 75. Ele que é extremamente ídolo no Racing da Argentina, ganhou Libertadores, ganhou Mundial lá. Cara, ele defendendo o pênalti é surreal, é surreal. Não é à toa que ele defendeu 2 pênaltis aí na final de 73 contra a Portuguesa. É o único título do Serras, campeão paulista em 73. Ele tinha uma costeleta, assim, o torcedor não tá lembrando. Aqui, ó, tem um cavanhaquezinho aqui, ele deixava bem grande aqui. Uma barba, costeleta. A gente na rua fala costeleta, né? E, cara, ele tinha uma maneira sensacional de estabilizar o goleiro, velho. Ele ficava assim, ó, na hora do cara bater o pênalti, ele ia lá e pulava no canto. Ele ficava o tempo todo assim. Tem um pênalti histórico que ele pega, fora a final do Paulista, que é contra o Adãozinho, num jogo Corinthians e Santos. O Santos, se não me engano, até perde esse jogo por 1-0, mas ficou marcado a forma que ele defendeu o pênalti ali. Ninguém entendendo nada, o goleiro cruzando o braço. E ele vai lá e pega muito bem o pênalti do Adãozinho do Corinthians. Se não me engano, o jogo é de 1974. Então tá na história do Santos, foi muito bem. Poucos goleiros fizeram história no Santos, Serras é um deles, né? Outro estrangeiro que marcou, esses dois os únicos estrangeiros que pra mim, além do Santos agora, é uns que melhor jogaram no Santos junto com o Ramos Delgado também. Esse é inesquecível, Rodolfo Rodrigues, goleiro do Peixão aí de 1984 a 1988. É um goleiro que se destacou no Uruguai no Mundialito de 81. E ele estava no Nacional, o Santos tentava comprar ele e não conseguia de jeito nenhum. Até que, não sei se vocês sabem dessa história, o Pelé, sim, o Pelé, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé emprestou $120 mil para o Santos para poder contratar o Rodolfo Rodrigues. E valeu cada dólar gastado aí, né? Eu ia quebrar agora e falar centavo, tô de sacanagem, né? Valeu cada dólar que foi pago nele. Fez história no Santos. Então a história curiosa é que ele ganhou a Copa Quirim de 1985 em cima da seleção do Uruguai. E ele, o Uruguai era da seleção, jogou pelo Santos, campeão. Mas o que entrou para a história mesmo foi 1984, Santos campeão paulista, gol do Serginho Chulapa, para sempre na memória do Santista. E ele ficou marcado também, infelizmente não posso soltar o vídeo, puta cara. Ele fez incríveis 5 defesas consecutivas diante do América de São José do Rio Preto, América aqui de São Paulo, onde tem o estádio do Teixeirão, onde o Santos foi campeão em 2004. O jogo foi na Vila Belmiro, ele fez 5 defesas seguidas. Com certeza, não importa a sua idade, você já viu esse lance. Tudo bem, nosso Santista? Beleza? Esse aí marcou época, tá na história do Santos, não tem como, esquece.
Goleirão. Outro goleiro, esse marcou a minha época, né? Além do Rafael Cabral, somente esses dois pra mim marcou minha... Até aqui, né? Esse vídeo gravado, junho de 2021. Além de Rafael Cabral, pra mim o melhor goleiro que eu vi até hoje no Santos Futebol Clube, Fábio Costa. Não tem como, é o goleiro que fez uma das maiores atuações de um goleiro na história do Santos no dia 15 de dezembro de 2002. O Santos foi campeão em cima do nosso maior rival no Morumbi, 3-2. Fábio Costa, se não for o principal naquele jogo, um dos principais responsáveis pelo título do Peixão. Além de, no ano seguinte, na Libertadores, um dos jogos que eu mais chorei e mais me emocionei na minha vida até hoje, Santos e Nacional, Libertadores, ele tinha falhado no segundo gol do Nacional, vai para os pênaltis, o Fábio Costa me defende 3 cobranças de penalidade, sensacional. Rafael Cabral, que marcou a época também, para mim, era especialista em pênalti. Fábio Costa jogou no Santos 2000 a 2003, 2004 foi o nosso maior rival. É, sem dúvida, das maiores tristezas que eu tenho no futebol. Mas ele voltou e voltou bem, né? Não sei se eu chamo de ídolo, mas ele deu uma redimida, cara. Eu ainda fico, pô, não precisava ter ido pro rival, era um dos melhores goleiros do país. Ia chover proposta pra ele, né? Mas acabou indo. Ele voltou em 2006, ficou até 2010 no Peixão. Ganhou o Paulista de 2006, 2007 e foi um dos responsáveis para salvar o Santos do rebaixamento em 2008. Teve um jogo contra o Figueirense que se o Santos perde ali se complicava, ele vai e pega um pênalti. Depois o Santos até goleia, se não me engano, 3-0, 4-1, um negócio assim. Figueirense. Então o Fábio Costa, pra mim, disparado o melhor goleiro que eu vi no Santos. Jogou 245 jogos. É o segundo maior goleiro que mais jogou pelo Santos, né? E o goleiro mais vitorioso da história do Santos? Esses tenho certeza que você sabe, né, cara? Conforme eu falei, eu não conto muito esses hexagonal do México, pentagonal do Chile, como eu sempre falo nas histórias. Eu vou contando os títulos aqui que a gente discute, né? Paulista, Brasileiro, Mundial, Libertadores, até Rio São Paulo às vezes discute. Então esses eu coloco pra na hora que você for discutir com o torcedor lá, você já ter um argumentinho. É Gilmar, goleiro mais vitorioso da história do Santos. Ele ganhou 5 paulistas, 5 brasileiros, 3 Rio São Paulo, 2 Libertadores, 2 mundiais, 17 títulos. É mole? Além de ser o quarto goleiro que mais atuou pelo Peixão. Beleza, nação santista? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né, dos goleiros do Peixão aí. Não foi fácil o conteúdo. Não foi. Muito estudo. Esse deu um trabalhão danado para fazer, mas espero que vocês tenham gostado aí. Foi de coração. Fizemos já de treinadores, né? Fizemos de goleiro. Algum ou outro de lateral, de zagueiro, vamos estar fazendo, porque aí é bem mais jogadores, né? Aí fica um vídeo mais longo. Mas de goleiro e treinador dava para fazer, porque eu percebi que na história do Santos foram poucos que fizeram história, né? Por isso que deu para fazer, que nem citei 7 goleiros, deu 15 minutos. Imagine lateral, zagueiro, essas coisas aí. Mas vamos tentar. Então, desde já, meu muito obrigado. É a história do Peixão mais longo que teve até agora, mas acredito que de muita história, muito conhecimento para vocês. Meu muito obrigado e fiquem com Deus. Tamo junto, forte abraço aí.